pipeline. Joseph Elliott Cruz. As músicas que marcaram época, comerciais, bandas que fizeram parte dos anos 70, 80 e 90 e estão no seu repertório até hoje. Isso e muito mais você confere aqui no Baú da Nostalgia. Como estão, meus queridos ouvintes? Olha, antes de mais nada, eu preciso parabenizar o editor que soltou essa trilha logo de cara. Puta que pariu. E se tem alguém que não prestou atenção, aguenta aí que já a gente vai colocar ela de novo. Você está ouvindo Baú da Nostalgia. Hoje o tema tá sensacional. E é uma pena a gente só ter meia hora de programa, porque hoje a gente vai falar de um cara que tá influenciando e bastante essa nova geração de cineastas que tá surgindo no Brasil, quiçá no mundo. Não é isso mesmo, Thalita? É, Durval, meu querido amigo, é meu diretor predileto que a gente vai comentar hoje, sabia? E aí, mas Cezinha? eu tô te falando, mas é 30 minutos, mas é 30 minutos com conteúdo, viu, Durval? É 30 minutos, mas os 30 minutos eu garanto que você vai aproveitar do início até o final. Conteúdo pra dar com pau. É verdade. Ele é diretor, roteirista, produtor e ator nos Estados Unidos. Mas até aí temos inúmeras opções, né? Em Hollywood todo mundo se aventura em outras funções. Mas nós estamos falando de um cara que alcançou a fama rapidamente no início da década de 90 por seus roteiros não lineares, diálogos memoráveis e o uso de violência, que trouxeram uma vida nova ao padrão dos filmes norte-americanos. E aí, já tá dando pra ter uma ideia melhor, gente? Ah, já tá, né, Durval? Quem Tá, tem ideia tá caminhando. Desconfio. Algumas dicas tá encaixando, já no quebra-cabeça tá indo. Mas Bom, vou dar uma última dica. Ele é o cara que em 2009 matou Hitler metralhado dentro de uma sala de cinema. Eu já sei. Matou? Matou. Então, eu tô ainda descobrindo ainda. Mas antes de continuar, vamos lembrar que o nosso podcast estará disponível toda sexta-feira. Acesse nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Baú da Nostalgia ou acompanhe no SoundCloud, soundcloud.com/Baú da Nostalgia. No Baú da Nostalgia, você confere Momento das Antigas. Ele é o mais famoso dos jovens diretores por trás da revolução de filmes independentes dos anos 90. Se tornou conhecido pelo seu conhecimento enciclopédico de filmes de todos os gêneros e estilos e pela sua verborragia violenta. Alguém sabe o que é verborragia? Olha, não sei. Verborragia tem a ver com uma coisa excessiva, Durval? Sim, a grosso modo, né, é o uso excessivo de alguma palavra ou expressão. Entenderam, motherfuckers? Ah, você quer dizer tipo palavrão. Vamos traduzir talvez. por palavrão, No né? caso desse nosso diretor Pode palavrão aqui? Pode. Com esse diretor pode. Se eu mandar um palavrão, vai ter uma censura aqui, né? Não vai. Vai entrar o pizinho do nosso editor. Hello, my ass. Who this nigga up on that nail? Oh, Stephen, you have nails for breakfast. What's the matter? Why you so ornery? You miss me, huh? Oh, yes, sir. I miss you like a hog miss fly, like a baby miss mammy titty. I miss you like I misses a rock in my shoe. Quentin Jeremy Tarantino nasceu no Tennessee. Seus pais eram Tony Tarantino, ator e músico descendente de italianos, e Connie McHugh, descendente de irlandeses e índios cherokees. O Tarantino iniciou seus estudos na região de San Gabriel Valley em 1968 e em 71 a sua família se mudou para o sul de Los Angeles. Aos 16 anos, ele iniciou os estudos em atuação na James Best Theatre Company. Aos 22 anos, ele escreveu seu primeiro roteiro.
E em 1984, o Tarantino começou a trabalhar como balconista em uma famosa locadora de filmes em Manhattan Beach. Lá, ele se tornou amigo de Roger Avary, um colega de trabalho com quem mais tarde viria a colaborar em Pulp Fiction. Seus primeiros roteiros vendidos, True Romance, em brasileiro Amor a Queima-Roupa, e Natural Born Killers, Assassinos por Natureza, tiraram-lhe do anonimato. Ele conheceu então Lawrence Bender numa festa em Hollywood, e Bender incentivou Tarantino a dirigir um filme. O produto final dessa conversa foi Reservoir Dogs, Cães de Aluguel, de 1992, um filme estiloso e violento que definiria o tom dos seus filmes seguintes. Cães de Aluguel, ele foi um script lido pelo diretor Monte Hellman, que ajudou a levantar fundos para garantir o lugar de Tarantino na direção do filme. Seguindo o sucesso de Cães de Aluguel, Tarantino foi abordado por Hollywood e recebeu propostas para dirigir vários projetos, incluindo Velocidade Máxima e Homens de Preto. Já pensou ele em Homens de Preto, gente? Será? Que eu acho que ia ficar muito mais legal. Os ETzinhos explodindo com sangue, ia ficar bom. Nossa, ia ter o dobro de sangue. Ia ser da hora. Bom, em vez disso, ele se recolheu em Amsterdã para trabalhar em seu roteiro para Pulp Fiction. Ele se recolheu e deve ter fumado um monte também. Não, Tarantino não é desses. Não, o Tarantino não é desses. Não, as ideias dele vêm. Nem o pessoal que assiste, né? Quando foi finalmente lançado, o filme ganhou o Palma de Ouro no Festival de Cannes de 94, junto com Sexo, Mentiras e Videotape, de Steve Soderbergh, e Roger e Eu, de Michael Moore. Revolucionou a indústria de filmes independentes, mostrando que estes filmes também são rentáveis. Você está ouvindo Baú da Nostalgia. Pulp Fiction é um filme de roteiro complexo, com personagens verborrágicos, tendo a história dividida em atos e recheados de referências pop. O filme ficou conhecido pelas aclamadas atuações de seu elenco e ainda por ressuscitar a carreira de John Travolta. Grande John Travolta. Ei, John Travolta. Pulp Fiction também rendeu o Oscar de melhor roteiro original, além da indicação na categoria de melhor filme. Depois de Pulp Fiction, Tarantino dirigiu o 4º episódio da série Four Rooms, um remake de um episódio de Alfred Hitchcock. Four Rooms é uma colaboração entre Alison Anders, Alexandre Rockwell e Robert Rodrigues. O próprio Tarantino e George Clooney são os irmãos Gecko, de Um Drink para o Inferno. Você está ouvindo Baú da Nostalgia. O filme seguinte de Tarantino foi Jack Brown, de 1997, e em seguida ele decidiu produzir o filme Bastardos Inglórios. No entanto, ele adiou esse projeto para escrever e dirigir Kill Bill, lançado em 2 partes, o volume 1 e 2. Eu acho que vocês já assistiram Kill Bill, né? Vocês já ouviu falar no Kill Bill? Nossa, vale muito a pena. Nunca assistiu Kill Bill, Cezinha? Nem o volume 1, nem o volume 2? Nem o volume 1, nem o volume 2. Eu acho que é a melhor fotografia dele. É mais bonito, você não acha? Legal, tem bastante referência daqueles filmes japoneses de samurai, de luta, né? Sei. O Tarantino é cheio dessas, então inúmeras cenas dele tem referências, né, dessas lutas com, por exemplo, único samurai com 80 em volta e o cara mata todos, né? Ele começa no primeiro, de frente com o cara. Kill Bill, um filme estiloso com temática de vingança, filmado com a influência do wuxia, filmes chineses de artes marciais, também de filmes japoneses, filmes faroestes e filmes terror italianos, ou giallo. O filme é baseado numa personagem chamada A Noiva, que o Tarantino, juntamente com a atriz principal do filme, a Uma Thurman, musa. A musa do Tarantino, né? Abre aspas. Eles criaram esse personagem durante as filmagens de Pulp Fiction. Então eles estavam conversando e chegaram, né, nesse comum acordo, né, do personagem A Noiva. Em 2004, Tarantino voltou a Cannes, no papel de presidente do júri. Kill Bill não estava concorrendo, mas ele foi exibido na noite do encerramento na versão original, com mais de 3 horas de duração. Quer dizer, imagina você tá lá... sentado na poltroninha lá. Depois de tudo que já passou, todos os filmes, você vai lá, fica mais 3 horas assistindo. Mas vale a pena, hein, Kill Bill. É isso que eu ia falar, 3 horas, mas vale a pena. É um filmaço. Enquanto desempenhava a função de presidente, a Palma de Ouro foi pro filme Fahrenheit 911, do Michael Moore.
desconsiderando a insistência do Tarantino em que o prêmio deveria ir para o filme Old Boy. Nessa época, né, o Tarantino ele era um dos jurados e ele defendeu muito para que o Old Boy fosse o vencedor, até que ele ficou um pouco mal visto, né? De 2004. Com certeza. Sim. 2004. Ele ficou até um pouco mal visto, né, na indústria cinematográfica por ser jurado e tá tão imparcial, assim, defendendo bastante a... Queimou o filme. Porque ele já tava no meio lá e ele era jurado. Pois é, mas é o Tarantino, né? A gente não pode Convenhamos discutir, que Old não pode Boy negar. devia ter levado, né? Mas tudo bem. E em 24 de fevereiro de 2005 foi anunciado que o Tarantino dirigiria o episódio final da série CSI. O episódio de 2 horas, Grave Danger, foi ao ar em 19 de maio com audiência recorde e sucesso nas críticas. Apesar do Tarantino ser o mais conhecido por seu trabalho atrás das câmeras, ele também apareceu na primeira e na terceira temporadas da série. E além de aparecer em quase todos os filmes que ele dirigiu também. O cara, além de roteirista, ele é ator também. Diretor, produtor, júri, participa do júri. Completo. Músico. O cara que gosta de filme mesmo tá atrelado em todas as funções. Ele é nosso muso, Cezinha. Em 2005, ele anunciou um novo projeto chamado Grindhouse, em parceria com Robert Rodrigues, onde ele escreveu e dirigiu Death Proof, A Prova de Morte, que foi estrelado por Kurt Russell e Rosário Dawson. Em 2012, ele lançou Django Unchained, Django Livre, né, aqui a tradução no Brasil. Um faroeste que repetiu a parceria com Christoph Waltz. O lançamento nos Estados Unidos foi em 25 de dezembro de 2012 e eu posso falar pra vocês que eu tava presente no dia, no lançamento. Tive que assistir de novo. Tá comprovado que é sensacional. Entendi. Mas eu tive que assistir de novo porque é muito difícil assistir os roteiros do Tarantino sem legenda em inglês. Mas o que tá em evidência mesmo que em 2012 você tava lá. Eu tava lá, tava presente. E quando foi a estreia lá na gringa? Puta, foi demais, cara. Foi demais. Tava lotada a sessão. Os Foram cinemas 3 são horas diferentes, também? Né? Oi? Você não ficou 3 horas? Não, mas também. o filme tem praticamente 3 horas. Acho que é 2 horas e 40 e pouco. É um filme muito longo. Parece que toda hora vai acabar. A hora que parece que acabar, ele continua Começa de novo. Sei lá, eu não sei, eu não entendo. Eu saí do cinema com um sorrisinho no rosto, e você? Eu saí. As 2, 3, 4 vezes que eu assisti. Morte. Foi muito legal. Muito, muito. O Tarantino, ele figura na lista de Special Thanks do encarte do disco In Utero, do Nirvana. Lançado em 1993, curiosamente, o nome do diretor aparece como Tarantino Quentin. Ao contrário? Sim, ao contrário. Eu acho que foi uma brincadeira, né, da do Nirvana. Segundo o site Film Drunk, a razão do diretor aparecer nessa lista deve-se ao fato dele ter querido, inicialmente, que Kurt Cobain atuasse em Pulp Fiction no papel do Eric Stoltz. Quer dizer, em um período de 20 anos, um cara que trabalhava numa locadora virou referência mundial da sétima arte. Foda, né? Vamos combinar que... demorou. Partiu locadora, então. Eu acho que eu vou abandonar. Eu trabalhei um ano, poxa, locadora. Quem sabe daqui. Você já trampou em locadora, Thalita? Já, 1 ano. É mesmo? Aonde? Aqui em Piracicaba? Aqui em Piracicaba. Que legal. É legal por partes, né? Porque tem uns clientes que tem cada gosto. Próximo podcast vou fazer uma entrevista. Vamos fazer uma entrevista com a Thalita. Né? A próxima Tarantina. E aí, Cezinha, vamos contar algumas curiosidades do Tarantino? Claro, sem dúvida nenhuma do Tarantino. Estamos falando de Tarantino aqui do Baú da Nostalgia. E como a gente está falando do Tarantino, não pode faltar as curiosidades. Não posso dizer que todas as cenas dos filmes dele saíram da cabeça e muitas, vamos frisar, muitas cenas marcantes dos filmes vieram do enorme conhecimento cinematográfico que ele demorou anos para adquirir. E isso não se classifica como plágio, afinal tudo é referência. Deixando bem claro que nada se cria, tudo se copia. É isso mesmo. Pra mim, segue mesmo essa linha? Eu acho que sim. Entendi. Inclusive, isso veio da época que ele trabalhava numa locadora de filmes em uma cidade, época também que ele já escrevia roteiros, com a ideia de vendê-los para levantar alguns fundos e poder definitivamente entrar no mundo da sétima arte com o seu filme Cães de Aluguel. Pois nessa época o roteiro já estava finalizado e era a masterpiece de Tarantino. E eu assisti uma entrevista ontem que ele pode, depois que ele fez Pulp Fiction, ele já pode morrer, porque acho que... Já chegou no... depois que ele conseguiu lançar e produzir esse filme. Entendi. Seus fãs concordam. Você está ouvindo Baú da Nostalgia. Muito
recorrente nos filmes em que Tarantino dirige são os atores que ele escolhe. O maior exemplo é o Samuel L. Jackson, que atuou em todos os filmes do Tarantino. Mas esse cara, ele é um caso à parte, porque o Samuel, ele é amigo do Tarantino, ele fez todos os filmes, né, Durval? Sim, O cara tava presente, sempre em todos os filmes. Ele vai na casa do Tarantino, o Tarantino vai na casa dele. Então ele é um caso à parte. Faz uma troca entre diretor e ator, é isso? Sim. Troca-troca? Não, eu não ia falar troca-troca. Você quis falar troca-troca. Ficou perto aqui na garganta. Imagina o Samuel L. Jackson escutando fazendo isso. Vem procurar quem que é o Cezinha. Quem que é o Cezinha que tá participando do Baú da Nostalgia aí? Surprise, motherfucker! Bom, mas outros atores que são recorrentes nos filmes do Tarantino estão entre eles o Bruce Willis, o Christopher Waltz, Michael Parks, Michael Madsen, Harvey Keitel, Zoe Bell e o Michael Bowen. Quem é que assistiu Breaking Bad de vocês dois? Eu não vou comentar isso, Durval. A Thalita ainda tá no processo, ela tá assistindo, eu já terminei, ela até reclamou que na pauta eu dei um spoiler. É o seguinte... O Michael Bowen... abre uma réplica pra Thalita. Eu não vou comentar disso. Vamos voltar. O Michael Bowen, ele tá reconhecido atualmente como vilão de Breaking Bad, que você ainda não chegou nessa parte, mas você vai chegar. E ele mantém o Jesse Pinkman como seu prisioneiro cozinhando metanfetamina. Desculpa, spoiler, Thalita, mas eu tive que colocar. Tudo bem, né? Bom, e claro, a Uma Thurman, né? Que são alguns exemplos desses atores que ele sempre coloca nos filmes. Durval, suma daqui. Você simplesmente estragou a minha noite, mas tudo bem. Não estragou com a sua noite, estragou com a sua e de muita gente que tá ouvindo também. Pois é, mas quem não assistiu Breaking Bad até agora também, não assista mais, porque já foi. Uhum. Well, I saw my baby walking with another man today. Bastante polêmico o roteiro de Assassinos por Natureza, ao qual Tarantino vendeu e foi dirigido por Oliver Stone. Foi criticado anos depois por ele, dizendo que o Oliver Stone teria feito o filme com traços de videoclipe, uma dura crítica. E como se não fosse o suficiente, Tarantino foi processado por Don Murphy, produtor responsável pelo filme, após, em um restaurante, ter jogado contra a parede e dado um soco nele. Tarantino foi processado por $5 milhões por agressão. O Tarantino é um pouco louco, né? No restaurante, assim, depois da crítica, o roteiro era dele, tudo bem, mas acha, dá um murro no cara do restaurante. Ele deve ter saído de alguma gravação, se empolgou, vou bater também. Ó, quanto valeu o murro dele? 5 milhões. Eu acho que fez uma cosquinha no bolso dele. Você não quer me dar um murro também? Nossa, tô aceitando. See you later, alligator. At the wild crocodile. See you later, alligator. At the wild crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't be style? Você está ouvindo Baú da Nostalgia. O outro diretor com o qual Tarantino não se dá bem é o Spike Lee, que criticou o filme Django Livre, acusando de ser desrespeitoso aos seus ancestrais. Nas palavras do Spike Lee, a escravidão nos Estados Unidos não foi um western spaghetti de Sergio Leone, mas sim um holocausto. Tarantino rebateu a afirmação dizendo: eu estou cansado de defender meus filmes. E a realidade é só uma, né? Django fez um tremendo sucesso. E Spike Lee também já havia criticado o filme Jack Brown, onde o personagem principal é a Jack, que também é negra, né? O filme Cães de Aluguel, um dos primeiros do diretor, causou uma grande polêmica pela violência explícita, marca registrada do Tarantino, mas acabou virando um jogo de videogame, que foi proibido na Austrália. Porra, que pena que não chegou aqui esse jogo, hein? Eu ia curtir jogar ele. Nossa senhora, hein? Que plataforma seria ele? Acho que, sei lá, Xbox. PlayStation, Xbox, alguma coisa todas, assim. né, gente? Pô, pensou que legal o jogo do Cães de Aluguel, cara? Apesar de parecer verdadeira, a citação de Ezequiel 25 e Pulp Fiction, declamada por Samuel L. Jackson, não existe na Bíblia. A banalização da violência e o consumo explícito de drogas marcados no filme são mais algumas polêmicas em torno desta obra de Tarantino. O Tarantino tem uma amizade e uma parceria muito grande com o diretor Robert Rodrigues. Eles trabalharam juntos em alguns filmes, entre eles Um Drink no Inferno, Sin City, entre outros, né?
um dos filmes mais violentos já escrito por Tarantino, Um Drink no Inferno, contém cenas de vampiros muito sensuais, muito sangue e cerveja sendo tomada por Tarantino pelos pés da Salma Hayek. E a sua cobra. Nossa Você lembra senhora, da essa cobra? cena é fenomenal. Bom, foi dirigido por Robert Rodrigues e só 122 pessoas foram mortas, sobrando apenas 2 no final do filme. Só O que você acha disso? Só. Só 122. Só. O negócio tinha sangue, cerveja e vampiros. E só... uma cobra. Aí, uma cobra. Puta cobra. Pois é. Há relatos que na estreia do filme, muitas pessoas saíram da sessão no meio. Acho que não aguentaram a cena de tantas pessoas mortas, muito sangue, vampiro, sei lá, o pé da Salma Hayek deve ter assustado alguns, eu não sei. Falando em Drink do Inferno, lançaram uma série, né? Semana passada, Puta, não foi? verdade. Você Eu tá assistindo? assisti o primeiro episódio ontem. E aí, Os vale a irmãos pena? Gecko, vale muito a pena. Os irmãos Gecko, eles chegam num posto no meio do nada. E aí começa a chegar Ranger. Vocês sabem a história dos Rangers nos Estados Unidos? Os policiais lá, né? E chega um Ranger lá que os dois tentam se esconder, mas acaba não dando certo. E aí começa, né, A briga. Que legal, o sangue e os tiros e tudo que é característico do Tarantino e também do Robert Rodrigues. Ainda na parceria Tarantino e Rodrigues, Robert Rodrigues dirigiu uma cena de Kill Bill por $1, enquanto Tarantino dirigiu uma cena de Sin City pelo mesmo dólar. Também há rumores de que o roteiro de Um Drink no Inferno surgiu de uma troca de favores entre Tarantino e o maquiador Robert Kurtzman, que fez a maquiagem em Cães de Aluguel. Quer dizer, o cara, além de ser bom, ele ainda dá uma zoada, né? Fala, dirija a cena do seu filme, $1, dá $1 pra mim, tá tudo Eu certo. quero $1. Amigos, Filha da- negócios à parte. Não desgruda. Você está ouvindo Baú da Nostalgia. Muitos já devem saber, mas assim como todos esperavam ansiosamente, eu também estava esperando pelos próximos projetos do Tarantino, já era certo o próximo filme do Tarantino, The Hateful Eight, ainda no estilo western, ao qual adotou no Django Livre. Porém, uma semana antes de anunciá-lo como seu próximo projeto, o Tarantino afirmou que iria cancelá-lo, pois o roteiro teria vazado. Triste, meus amigos, triste, mas... Muito triste. Triste. Esse é Hollywood, né? Isso é Hollywood. Mas esse é o mundo do business de Hollywood, né? Não se pode confiar em ninguém. Muito menos nos agentes das 6 únicas pessoas para quem o Tarantino tinha mostrado seu roteiro. Quer dizer, ele chamou lá, né, alguns dos atores com quem ele gostava de trabalhar, mostrou o roteiro, eles levaram, não sei se eles levaram cópias ou não, mas os roteiros acabaram mostrando para os seus agentes e em algum momento esse roteiro vazou e aí um monte de gente começou a ligar pro Tarantino pedindo papel no filme e aí ele ficou emputecido. Olha, né? sinceramente, eu acho que o cara tá certo cancelar. Puta sacanagem, ele entrega o roteiro pra 6 pessoas e já cai na mídia. Pois é. Tira todo o mistério. Nós temos até uma passagem aqui, né, da fala do Tarantino. Eu não o entreguei para Christoph Waltz, não entreguei para Samuel L. Jackson, entreguei para 3 atores do caralho. Nos encontramos e o entreguei em mãos. O agente de Hergé Hoodlin nunca teve uma cópia. Tem que ser ou o agente de Dern ou de Madsen. Por favor, nomes. Quer dizer, Fica um mistério. ele tem quase certeza que foram os agentes de 2 dos atores para os quais ele entregou, né, o roteiro. Mas Quem será, hein, gente? vai ficar difícil ele descobrir no final. Nessa altura do campeonato já foi, Moral o roteiro da já foi para história. 6 pessoas. Nunca entregue seu roteiro. Pois é, ficamos sem o The Hateful Eight aí. Bom, mas para aqueles também que pensam em procurar uma cópia do roteiro online, Tarantino tem outro recado. Não vou esconder, vou adorar o fato de todos postarem e comentarem online. Iria adorar de verdade. Eu gosto do fato das pessoas gostarem do que eu faço e que eles mesmos corram atrás para encontrarem e ler. Mas eu entreguei este roteiro para 6 filhas da mãe. Ou seja, ele entregou o roteiro para 6 caras, ficou bravo, mas ao mesmo tempo ele estava feliz porque o roteiro já está disponibilizado na internet. Acho que pra ele, né? É mais ou menos isso? Sei lá, acho que Já todo que mundo já gosta foi- dos roteiros dele. Vai saber o que é verdade nessa história, hein, gente? Agora, no Baú da Nostalgia, você confere Momento Atualidade.
Vocês já ouviram falar do Código Tarantino? Não? Esse é o tema do nosso Momento Atualidade do programa de hoje. Eu tô falando de um curta-metragem onde Selton Mello e seu Jorge, 2 cinéfilos, discutem os filmes do Tarantino. E o Celtinho explica pro seu Jorge a ligação entre cada filme e cada personagem dos filmes. Bom, Selton Mello afirma que todos os filmes do Tarantino seriam um só. Ou melhor dizendo, que fariam parte de uma grande história em que diferentes personagens se encontram na fronteira da realidade com a ficção. No curta, são discutidas uma série de coincidências entre os filmes tarantinescos, que na verdade não teriam nada de coincidência. Em um restaurante e no melhor estilo Tarantino, Selton Mello conversa casualmente com seu Jorge e tenta a todo custo contar sua teoria, e a todo momento seu Jorge faz comentários engraçados que não tem nada a ver com o que o Selton está tentando explicar. Grandes nomes como de Stanley Kubrick, Kurosawa e Scorsese são citados, mas Selton Mello diz que esses diretores já estão consagrados. E ao falar do Tarantino, ele está citando essa nova geração de diretores que está surgindo, né? Ao lado dos irmãos Coen, do Jean-Pierre Jeunet, do Spike Jonze, enfim, alguns nomes citados aí no curta. E de uma maneira muito descontraída e com humor característico, aproximado dos roteiros do Tarantino, Selton Mello vai aprofundando cada vez mais sua tese, dando explicações e levantando questionamentos e teorias sobre as obras tarantinescas. É um curta de 10 minutos que, para você que já assistiu a todos os filmes do Tarantino, com exceção de Jack Brown, que é uma história adaptada por ele, vai entender de cabo a rabo a ligação entre os personagens. E para você que ainda não assistiu todos, também vai conseguir compreender a ligação e, quando criar coragem para assistir, vai entender melhor ainda a história e pensar: puta que pariu! É do caralho! Filme do cacete! É, porque ele vai fazendo, né, essa ligação entre os filmes, sei lá, não tem nem como explicar como que ele consegue pegar um personagem aqui, colocar um personagem lá com outra função, irmão de fulano, porra, é foda. E vai mesclando e vai embora. É foda. Isso saiu da cabeça do Selton, Durval? Não, isso saiu do Tarantino, é uma coisa do Tarantino pra gente. Não, você assistiu isso os filmes. Boato. Não, é isso um boato? Não, ele já jamais. comprovou? Não, o Tarantino nunca deu nenhum relato falando, pô, eu Não, pensei é um boato. exatamente assim. Mas são nomes idênticos, são personagens com características idênticas, então ele tem realmente essa ligação, ele fez propositalmente. Sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. Por quê? A única coisa que o Tarantino fez foi Cães de Aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa. Meu irmão, não vou botar esses caras na roda, que esses caras são mestre faixa vermelha, porra. Esses caras são oitavo dan, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os irmãos Coen, Jean-Pierre Jeunet, Spike Jonze. Decifrei o código que o Tarantino criou. Pô, tu falar uma coisa aí. Você tem visto o Palito? Tem visto quem? O Palito é um craque, cara. Tô precisando dele, bicho. Ele tem uns códigos pra desbloquear meu PlayStation. Tu tá de sacanagem, meu? Tô não, cara. Falando sério. Tô dando uma ideia pra você aqui, meu amigo. Fala aí. Eu decifrei o código que o Tarantino criou. Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese? Porque sabe que são foi duas bom coisas você falar diferentes. nisso. Foi bom você falar nisso, porque o Tarantino é o campeão mundial das teses. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. É a história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Segunda tese tarantinesca. Top Gun. Lembra desse filme? Lembra? Top Gun. Filme de viado, moscão, varejeira. Porque o Tom Cruise, o Iceman, passa o filme inteiro suado, sujinho de areia, jogando vôlei, trocando olhares em câmera lenta e decidindo quem é que vai na traseira de quem. Vai comer batatinha? Não, não quero batatinha. Uma batatinha, pega um óleo aí. Eu sou adventista, não como batatinha sexta-feira. Engraçado, né? Bom, galera, essa daqui foi a nossa indicação, né? Fica aí pra vocês. Código Tarantino. Código Tarantino, né? Um curta do Selton Mello. Baú da Nostalgia. Bom, nós ficamos por aqui. Hoje falamos da vida do Quentin Tarantino, sua filmografia, trilha sonora, roteiros, enfim, um pouco desse quebra-cabeça que é esse diretor do caralho. Nosso podcast está disponível toda sexta-feira. Acesse nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Baú da Nostalgia, ou acompanhe no SoundCloud, SoundCloud/Baú da Nostalgia. Gostou? Então curte, compartilhe e comente, beleza? Esse foi mais uma edição do Baú da Nostalgia. Falou, galera. Valeu! Tchau! Tchau!